Olá, tô aqui de volta. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço porcentagem sem usar a regra de 3. Tá, e por que não usar a regra de 3? Tudo depende da sua série. Pode ser que você ainda não tenha visto regra de 3. E aí você aprender uma regra que você não vai entender, você só vai ver como ela funciona. Sem entender essa regra e só fazer a aplicação, isso torna a matemática sem sentido pra gente. E é quando surgem aquelas frases: quando eu vou usar isso na minha vida? A matemática não necessariamente você vai utilizar tudo na sua vida. O que você vai utilizar na sua vida de aprendizado das aulas de matemática é raciocínio. Então eu vou ensinar a porcentagem para vocês de uma forma que a gente vai utilizar apenas raciocínio, tá bom? A gente não vai decorar uma regra de 3 que a gente nem sabe quando vai usar isso novamente. Então vamos lá. Quando a gente fala em porcentagem, o importante é a gente lembrar que uma porcentagem quer dizer por cento, por 100, sobre o 100. Então, por exemplo, 25% é a mesma coisa que 25 por cento sobre o 100, sobre o cento. Então, esse símbolo de por cento quer dizer uma fração sobre 100, ok? O que essa fração quer dizer? O que quer dizer uma fração? Uma fração, a parte de baixo representa o total que eu tenho e a parte de cima representa o que eu quero. Por exemplo, eu vou desenhar aqui um quadrado 10 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Então, aqui eu tenho um quadrado 10 por 10. Se eu tenho 10 por 10, quer dizer que eu tenho 100 quadradinhos aqui dentro. Então, eu posso dizer que esse quadrado em cor de rosa significa 100%. 100 quadradinhos, 100%. Cada quadradinho pequenininho desse representa 1%. Então, se eu quero representar 50%, o que eu vou ter que fazer? Metade é 50%, a outra metade é 50%. E se eu quero representar 25%? Bom, 25 é metade de 50, né? Então, 25 quadradinhos, isso significa 25%. E se eu quero representar 10%? Eu escrevi sem querer. 10% eu preciso pegar 10 quadradinhos, então 10%. Aqui eu tenho 15%, porque eu tenho 15 quadradinhos. Então, no mundo ideal, onde eu posso usar 100 quadradinhos, é só contar. Cada quadradinho é 1%, 2 quadradinhos são 2%. Mas, obviamente, que não é tudo baseado no 100, né? Por exemplo, eu vou ganhar 50% de desconto em uma blusa que custa R$19,99. Se essa blusa custasse R$100, olha que fácil fazer essa conta, né? 50% de desconto são R$50. Mas não é tudo baseado no 100. Então, a gente vai ter que fazer transformações. O importante é a gente conseguir calcular as principais porcentagens, que é 25%, 50%, 10%, 1% é importante, 75% é importante. As outras eu consigo calcular baseadas nessas. 50% eu sei que é metade, certo? Porque dois 50% formam um inteiro. Então, se eu quero calcular 50% de R$20, R$10 é a metade. 50% de 30 crianças são 15 crianças. Ok. 25% também é importante, ele é a metade da metade. O que quer dizer isso, metade da metade? Metade da metade significa 1/4. Tá vendo? Se eu simplificar essa fração, ela equivale a 1/4. Então, ao invés de dividir por 2, pela metade, eu divido por 4. Então, quanto que é 25% de desconto de uma blusa que custa R$40? 40 por 4, R$10. Então, 25% é importante lembrar do 1/4. O que é o 10%? 10% sobre 100. Se eu simplificar, dividir os dois números por 10, eu tenho 1/10. O que quer dizer 1/10? É eu dividir o valor por 10.
Então, por exemplo, se eu quero calcular 10% de R$ 30, vai dar 3, que é só dividir por 10. 10% de R$ 60 é 6. 10% de R$ 15 é R$1,50, R$1,50. 1% é bem parecido, só que 1% é eu pegar um quadradinho do 100, não é? Então, é só eu dividir por 100. Então, por exemplo, se eu quero 1% de 300, isso vai dar, só dividir por 100 e pegar 1, ou seja, isso vai dar 3. Só dividir por 100. Então, eu quero 1% de 250, isso vai dar 2,5. Só dividir por 100, para eu ter uma partezinha, ou seja, 1%. O 75% é legal pensar que 75% equivale a 3/4. Ele é 3 vezes a metade da metade. Então, o 75% eu posso calcular de duas formas diferentes. Eu posso, cadê meu laser? Pegar o valor que me resultou de 25% e triplicar. Ou eu posso pegar meu 100% e subtrair meu 25%. Então, eu tenho essas duas maneiras. Eu posso fazer 25% vezes 3. Ou eu posso fazer 100% menos 25%. Tá, como assim? Como que eu vou fazer isso? Deixa eu abrir uma folha nova aqui. Se eu quero calcular, por exemplo, 15% de R$25. Vamos pôr um número redondo para ficar mais fácil, tá? De R$250. Tá, 15% não é um dos porcentagens fáceis de calcular. Então, como que eu posso calcular isso? Eu sei que 100% é o meu 250. E 10%? Poxa, se eu quero calcular 10%, o que está acontecendo? Eu quero 10 vezes menos, não é? É só eu dividir por 10? Então, eu vou dividir por 10 o meu número inicial também. Eu dividindo 250 por 10, eu vou ter 25. Entenderam o que eu fiz aqui, ó? Se desse lado eu estou dividindo por 10, de 100 para virar 10 eu estou dividindo por 10, eu preciso dividir por 10 do outro lado também, então vai dar 25. Então, eu sei que 10% é 25. Tá, mas eu não quero 10, eu quero 15. Então, vamos calcular 5%? Tá, e eu sei que 5% é metade de 10%, então eu estou dividindo aqui por 2. O que eu vou ter que fazer com esse valor aqui? Eu também vou ter que dividir por 2. 25 dividido por 2 é 12,50. 12,5. Estou trabalhando com dinheiro, R$12,50. Tá bom, professora, mas eu quero 15%. Eu vou somar o 10 mais o 5% para eu descobrir meu 15%. Então, aqui, 0,5, 7, 37,5. Então, 15% de 250 vai dar 37,5. Eu posso calcular todas as porcentagens pensando nisso. Quanto é 10%, quanto é 1%, fazendo divisões simples de cabeça, dividido por 2, dividido por 10. Claro, a regra de 3 sai rápido? Sai, mas como eu falei para vocês, assim faz mais sentido e a gente não precisa usar aquela frase, para que eu vou usar isso na minha vida? Porque quando faz sentido, quer dizer que eu estou desenvolvendo o meu raciocínio lógico. Por exemplo, agora eu quero calcular 75% de 125. Tá, esse ficou mais complicado. Então, eu sei que meu 100% equivale a 125. Lembra que 75% são 3 vezes do 25%? Então, primeiro eu vou calcular meu 25%. 25%, a gente já falou disso também, é 1/4 de 100%. Eu preciso dividir em 4 partes. Então, aqui eu também vou dividir em 4 partes. Para eu dividir 125 por 4, vai virar um número decimal, tá bom? Vou fazer ele aqui embaixo. 3 vezes 4 é 12. Abaixo 5, vai dar 1. Ponho 4 aqui, vai dar 1. Posso pôr vírgula 0, abaixo 0. 2 vezes 4 vai dar 8, que sobra 2. Ponho mais um 0.
5 vezes 4 vai dar 20, que finalmente finalizou minha conta. Então, quando eu dividi por 4, deu 31,25. Agora, eu vou fazer o quê? Se eu quero 75%, eu posso subtrair 100 de 25, ou eu posso pensar que aqui eu estou fazendo vezes 3. Então, daqui para cá, eu também vou fazer vezes 3. 31,25 vezes 3. 15, 7, 3, 9, põe a vírgula, 93,75. Então, 75% de 125 vai dar 93,75. Se eu somar esses dois valores, eu volto em 100%, que é o 125. Esse número não ficou muito redondo, bonito, né? Vamos ver, o que mais que eu posso falar de exemplo para vocês? 20%. 20% de R$150. Bom, eu sei que 100% é o meu 150. Então, 10%, eu gosto de trabalhar com os 10%. 10% eu estou dividindo por 10. Então, eu vou dividir por 10 do outro lado também. Vai dar 15. Mas eu não quero 10%, eu quero 20%. O que é meu 20%? Não é o dobro? Se eu vou dobrar desse lado, eu vou dobrar do outro também. 15 vezes 2 é 30. Então, 20% de 150 é igual a 30. Tranquilo? Vamos fazer um pouquinho mais difícil? E se eu quiser calcular 12% de 80? Bom, meu 100% é o 80. Eu adoro calcular 10% porque é só dividir por 10. Divide de um lado, faz o mesmo do outro. Quando tem zero é mais fácil ainda, é só tirar o zero. Se não tiver zero, é só andar a casa decimal para o lado, tá? Então, 10% deu 8. Vamos calcular 1% agora, que eu estou dividindo por 10 de novo. Então, para eu calcular, vou dividir por 10 desse lado também. 8 dividido por 10 é 0,8. Vamos calcular 2%. Agora eu estou dobrando, não é? Então, eu vou dobrar desse lado também. 0,8 vezes 2 dá 1,6. Bom, lembra que eu quero 10%? Desculpa, 12%? Ou seja, eu preciso do 10 e do 2. Então, eu vou somar 10% com 2%, ou seja, eu vou somar o 8 com 1,6. Ou seja, 12% de 80 equivale a 8 mais 1,6, que é 9,6. Eu sei, é um pouquinho mais trabalhoso, mas não faz muito mais sentido do que a gente só jogar na regra de 3. Assim, a gente entende melhor a nossa porcentagem. Outra forma de calcular essa porcentagem é com multiplicação. Se eu quero calcular 13% de 20. 13% eu já sei que é a fração 13 sobre 100. A fração 13 sobre 100 eu posso transformar num decimal. 13 dividido por 100 é 0,13. A palavra D em matemática representa vezes. Então, eu vou fazer vezes 20. Ou seja, é só eu fazer essa multiplicação. 0,13 vezes 20. Cada um tem um jeito de fazer essa multiplicação. Eu aprendi a baixar o zero primeiro e só fazer a multiplicação com o 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Aquele zero não serve para nada. 2 casas depois da vírgula, 2,6. Então, 13% de 20 é 2,6. Simples também, né? Vamos fazer outro desse jeito? Se eu quero calcular 56% de 14. Também posso calcular 50%, aí vai para 5%, calcula 1%. Eu gosto daquele de somar, que eu acho que ele faz muito sentido. Mas desse jeito aqui, 56%, eu sei que isso é 56 sobre 100. E 56 sobre 100 em decimal é 0,56. Ou seja, eu tenho que fazer 0,56 de vezes 14. Como que eu faço essa conta? Multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, então eu posso pôr ao contrário. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1 dá 6.
mais 2, 8. Põe o 0, vai para o 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1 dá 5, mais 2, 7. O 0, claro que eu não preciso multiplicar, né? 4, 8, 7. 2 casas depois da vírgula, então isso deu 7,84. Faz sentido dar 7,84? Sim. 50% não é a metade? Metade de 14 não daria 7? Um pouquinho mais da metade, um pouquinho mais do que 7. Bom, essas são as duas formas de fazer a porcentagem sem precisar usar a regra de 3. Espero que vocês tenham entendido. Claro que você pode usar a regra de 3, continuar fazendo do método que você sempre fez, mas é importante entender o que é a porcentagem, não só aplicar aquele método para ser uma coisa sem sentido. Até a próxima!